Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Caroline, professora de Química, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de tabela periódica. Mais precisamente, vamos falar sobre as propriedades periódicas que são possíveis ser encontradas na tabela atual, a tabela atualizada. Vimos na última aula que a tabela periódica ela vai estar organizada de acordo com os grupos e também com os períodos, que são as linhas encontradas na tabela periódica. Temos lá um total de 18 grupos e 7 períodos. Cada um desses períodos vai trazer uma certa características, a qual nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então, os elementos químicos, eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. Vimos também que nem sempre foi assim, tá? Muitos cientistas, eles sempre estipularam que os elementos químicos, eles estariam em ordem crescente de massa. E não foi dessa forma, tá? Até chegarmos na conclusão final que a maneira mais correta era a ordem crescente de número atômico. Os elementos que estão na mesma família ou no mesmo grupo, ou seja, aqueles elementos que se encontram lá na mesma coluna, eles vão possuir propriedades semelhantes. O que são essas propriedades? Nada mais é do que características bem próximas. As características que nós vamos aprender na aula de hoje vai ser raio atômico, raio iônico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Essas são algumas características que nós vamos identificar na nossa tabela periódica. A primeira característica que nós vamos entender é o raio atômico. Desde já, confirmo a você que se você entender do que se trata o raio atômico, você vai entender todas as outras propriedades, porque ele é considerado um dos principais essenciais para o conhecimento dos elementos químicos. O que seria o raio atômico? Seria a distância média do elétron mais externo. O que seria o elétron mais externo? É aquele elétron presente na camada mais externa, mais conhecida como camada de valência. Ou seja, eles mediram essa camada de valência até chegar no núcleo do átomo. Isso é considerado raio atômico. E como que eles fizeram isso? Como que eles chegaram a essa conclusão do raio de todos os elementos químicos? Eles pegaram dois elementos, ou seja, dois átomos idênticos, colocaram um ao lado do outro, fizeram essa medição do núcleo de um até chegar no núcleo do outro, ou seja, o núcleo está representado aqui na imagem com os pontinhos vermelhos, tá? Então, esse pontinho vermelho representado na imagem significa o núcleo do átomo. Então, eles fizeram essa medição e eles chamaram de distância internuclear, representado pela letra D. Em seguida, eles dividiram essa distância por 2 e então eles chegaram ao raio atômico. Algo bem importante que a gente precisa, lembrando, pessoal, que nós não precisamos decorar. É essencial que nós venhamos aprender realmente como que eles chegaram a essa conclusão do raio atômico. Vamos começar primeiramente com os períodos. O que são os períodos? Mais uma vez, os períodos são as linhas da tabela periódica. Temos um total aí de 7 períodos. O que esses períodos vai me trazer de informação? Os elementos que estão presentes no primeiro período indica que na sua estrutura ele vai ter apenas uma única camada. Os elementos que se encontram no segundo período, eles vão ter aí um total de 2 camadas e assim sucessivamente. Podemos concluir então que todos os elementos que estiverem lá no período de número 7, eles vão ter uma estrutura bem maior. Por quê?
porque eles vão possuir aí um total de 7 camadas na sua estrutura. Trazendo aí como informação para o raio atômico, podemos concluir que quanto maior for a quantidade de camadas desse elemento químico, maior vai ser o seu raio atômico, porque maior vai ser a distância do núcleo até o seu elétron mais distante, ou seja, até a sua camada de valência. Então, é bem fácil a gente compreender dessa forma. Se eu observar elementos que estiverem no mesmo grupo da tabela periódica, como é que eu vou concluir que um elemento ele possui o átomo, o raio maior do que o outro? Analisando a sua quantidade de camadas. Ok? Espero que vocês tenham entendido dessa forma. Então, o raio atômico na tabela periódica vai crescer sempre de cima para baixo. Lembrando que quanto mais distante, tá, maior vai ser o seu raio atômico. Ficou entendido? Esclarecido aí para todos vocês? Agora vamos analisar em relação aos grupos, às famílias. Por exemplo, se eu pegar 2 elementos que estão no mesmo período, um exemplo aqui que eu poderia citar para vocês, se eu pegar 2 elementos do grupo 4, período 4, isso quer dizer que ambos os elementos, eles possuem 4 camadas. Aí eu poderia concluir aí que os dois vão ter raios de tamanhos iguais, mas não vai ser dessa forma, porque já que eu não consigo analisar a quantidade de camadas, já que são camadas iguais, o que me resta? Analisar a quantidade de prótons. E como é que eu sei a quantidade de prótons? Através do número atômico, porque sabemos que o número atômico, ele vai me dizer a quantidade exata de prótons no núcleo de um átomo. Se um elemento químico, ele possui número atômico 15, isso quer dizer que ele vai possuir 15 prótons no seu núcleo atômico. E concordem comigo que quanto maior for a quantidade de prótons no seu núcleo, maior vai ser aí essa proximidade, tá, com os elétrons. Ou seja, lembrando lá que cargas opostas elas se atraem. Se o núcleo está cheio de cargas positivas, isso quer dizer que ele vai ter aí uma maior força para o centro do seu núcleo, ou seja, ele vai puxar com mais intensidade esses elétrons. Então, sabemos que a tabela periódica, ela vai crescer de número atômico da esquerda para a direita. Então, quanto maior for a quantidade do seu número atômico, maior vai ser as cargas positivas. Então, dessa forma, vamos concluir que raio atômico, quando analisado na tabela periódica, sempre vai crescer novamente de cima para baixo e da direita para a esquerda. Raio iônico, não podemos confundir, tá? Raio iônico é diferente de raio atômico. Por quê? Porque íons são elementos que perderam ou ganharam elétrons. Os átomos que ganham elétrons, eles são chamados de ânions. Enquanto os átomos que perderam elétrons, eles são chamados de cátions, por isso que eles vão possuir aí carga positiva. Vamos analisar aqui, ó. Cátions, eles são menores do que os átomos que lhes deram origem. Já os ânions, eles são maiores do que os átomos que lhe deram origem. Por que será? Vamos imaginar aí. Se um cátion, ele está perdendo, isso quer dizer que ele está perdendo aí as suas últimas camadas. Se ele está perdendo as suas últimas camadas, ele está ficando aí com um raio menor. E de acordo com a propriedade anterior, vemos que quanto menor aí for a quantidade, quanto maior, na verdade, for a quantidade de prótons, maior vai ser aí essa proximidade. Então, o raio, ele vai se tornar bem menor.
energia, ou também pode ser chamado de potencial de ionização. Como o próprio nome ele já está falando, vai ser uma energia capaz de retirar, no caso vai ser uma energia necessária para retirar um elétron de um átomo ou íon no estado gasoso. Ou seja, a palavra ionizar, ela vai estar referente a retirar elétrons. Então, a ionização é essa capacidade que o elemento vai ter de retirar elétrons. Uma fórmula aqui geral que podemos utilizar, se vocês observarem bem, eu tenho um elemento que eu vou chamar de X, ele deve estar no estado gasoso, eu preciso aí colocar nesse elemento uma energia necessária. Depois que eu coloco essa energia necessária, eu vou conseguir aí retirar elétrons desse elemento químico. Se eu vou retirar, ele vai ficar com carga positiva, ou seja, ele vai se tornar um cátion, e em seguida, lá nos produtos, vocês vão ver aí a retirada de um elétron. Então, a energia ou potencial de ionização nada mais é do que isso, tá? A energia mínima que eu preciso para retirar um elétron do átomo no seu estado gasoso. Isso é ionização. E como eu falei para vocês, tudo vai depender do raio, tá? Porque a energia ou potencial de ionização, ela vai acontecer de forma oposta ao raio, tá? Então, quando a gente analisar na tabela periódica, a energia de ionização, ela vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima, ou seja, do lado completamente oposto do raio. E na nossa tabela periódica, o elemento químico com maior energia de ionização vai ser considerado o hélio. A próxima propriedade a qual nós vamos aí identificar vai ser a afinidade eletrônica, que também pode ser chamada de eletroafinidade. Ou seja, um elemento, ele vai ter aí uma energia liberada quando o elétron é adicionado a um átomo no seu estado gasoso. Da mesma forma, como as demais propriedades, na tabela periódica a gente vai conseguir aí identificar a afinidade desses elementos químicos de acordo com o lado oposto do raio atômico do elemento químico. Ou seja, como é que ele vai crescer, como é que eu vou conseguir observar na tabela periódica? A afinidade eletrônica, ela vai crescer sempre de baixo para cima e da esquerda para a direita. Dessa forma, o elemento químico que vai se tornar com maior afinidade eletrônica vai ser o elemento químico hélio. E uma fórmula aí considerada universal para a gente melhor entender aí essa propriedade é quando eu tenho um elemento que eu vou chamar de X no estado gasoso, ele vai receber aí um elétron, já que ele vai receber esse elétron, ele vai se tornar um íon de carga negativa, mais conhecido aí como ânion, na sua estrutura química. E por fim, nós vamos estudar aí a eletronegatividade. Eu acredito que você já ouviu bastante, porque é uma das propriedades mais comentadas, principalmente nas provas, questões do Enem. Você precisa entender aí como é que funciona a eletronegatividade dos elementos químicos. O que é eletronegatividade? É a capacidade que o átomo vai ter de atrair elétrons para si. Ou seja, a gente utiliza a eletronegatividade principalmente quando a gente está tratando lá as partes de ligações químicas. A gente precisa entender muito bem essa propriedade para inserir aí alguns elementos e os tipos de ligações que ele vai ser utilizado. Tá? A eletronegatividade vai funcionar da seguinte forma. Quando a gente observar a tabela periódica, a eletronegatividade ela vai funcionar de baixo para cima e da esquerda para a direita. Vamos retirar da eletronegatividade o grupo que é chamado de
gases nobres. Por que gases nobres? Porque eles já possuem uma estabilidade aí com a quantidade ideal de elétrons na camada de valência. Então, eles não precisam de forma alguma ter essa conexão com outros elementos químicos. Então, na tabela periódica, o elemento que vai ser de maior eletronegatividade, ou seja, aquele que sempre vai conseguir atrair para si elementos químicos, vai ser o elemento químico flúor. Aí eu coloquei aqui, só para a gente encerrar o conteúdo, um pequeno macete, eu acredito que vocês já até observaram, bem fácil para a gente conseguir aí identificar os elementos da tabela periódica mais eletronegativos, tá? Eles vão estar em ordem decrescente, ou seja, vai começar do maior para o menor. Os elementos principais, é claro que não estão todos aqui, somente os essenciais da eletronegatividade. Vamos ter aí, como eu falei, o elemento mais eletronegativo, que é o flúor, em seguida o oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Preciso decorar todos esses elementos? Existe uma forma bem mais fácil, né, de decorar essa sequência, que é através de uma frase, ou seja, de um macete. Então, vamos utilizar sempre essa frase para ficar bem mais fácil de vocês identificarem esses elementos químicos, tá? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Decorou essa frase, guardou esse macete para si, vocês vão conseguir aí sempre trabalhar com os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, resumindo, a única propriedade que vai ter uma direção oposta aí vai ser o raio atômico, que vai ser da direita para a esquerda, de cima para baixo. Todos os demais, eles vão sempre estar estabelecidos na ordem oposta dos raios atômicos. E vamos resolver aqui rapidamente uma questão que está lá no livro da prova Enem 1, página 173, questão 1, que vai dizer da seguinte forma: a seguir é representada a família 2 da tabela periódica. Com relação às propriedades periódicas, o bário apresenta. Então, vocês vão ver aqui representado na imagem o grupo 2 da tabela periódica, contendo os elementos berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Ele quer que você observe principalmente o elemento químico bário em relação aos outros elementos que estão no mesmo grupo. Será que o bário ele tem menor massa atômica que o cálcio? B. Será que o bário ele vai possuir maior raio atômico que o magnésio? Vamos aqui observar essa alternativa B, tá? Lembrando que se eles estão no mesmo grupo, eu vou analisar o que para saber se ele tem maior ou menor quantidade de raio atômico, vai ser a sua localização de acordo com os períodos, ou seja, a quantidade de camadas. O bário, quando eu observo ele com o magnésio, eu consigo observar que o magnésio vai ter uma quantidade menor de camadas em relação ao bário. Se o bário tem maior quantidade de camadas, isso quer dizer que o raio atômico dele se torna bem maior. Então, dessa forma, a gente acaba encontrando aí a nossa resposta. Ou seja, alternativa B, o bário ele vai ter maior raio atômico quando comparado com o magnésio. Espero muito aí que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.